Olá, meus amados, a paz de Cristo a todos vocês. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra de Deus, baseado no capítulo 24 de São Mateus, versículo 4, 5, 6, 7. Algumas palavras proféticas proferidas pelo próprio Cristo para os dias atuais, para o tempo que nós estamos vivendo hoje. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Muitos, está falando de muitos falsos líderes, falsos profetas, como um dos sinais prioritários dos últimos tempos. E dizendo a mensagem desses falsos profetas: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Essa profecia não é difícil de entender, pois, através da história, a gente entende muito bem como as civilizações têm convivido com os rumores e com as guerras propriamente dita. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Já tivemos mais de 22 mil guerras no planeta Terra. Por último, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá os homens estão se instigando, se duelando por conflitos ideológicos, conflitos raciais, etc. Mas a Bíblia diz assim: porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, nação contra nação, reino contra reino. Do ponto de vista profético, através desse momento de pandemia universal, as nações irão se desentenderem e grandes conflitos se armarão. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos têm havido em toda a história conhecida, e fome também. Mas do ponto de vista profético, ainda não. Está para acontecer, e a porta da fome no planeta já se abriu. Porém, tudo isto é o princípio de dores. São os sinais que mostram que o planeta está entrando por uma fase profética na palavra de Deus. Aí a palavra de Deus diz assim para o povo simples, as nações pobres, o povo democrático, o povão, o populacho. E nesse populacho inclui-se o povo de Deus e o povo simples, enfim. Então sereis atribulados e vos matarão. Olha, gente, muitas pessoas morreram através da história pelo nome de Jesus. Mas essa profecia aqui é futurista. Essa profecia, a porta para essas mortes ao povo de Deus já se abriu. Já se abriu. Por isso a Bíblia diz: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Isso em termos gerais. Líderes políticos se traindo, se duelando, como o nosso Brasil está vivendo, nosso país está vivendo hoje. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os líderes aproveitando o momento de pandemia para trazer certas campanhas tão desprovida de conceito bíblico que está incomodando até a justiça humana. Isso é uma vergonha. Mas isso está predito nas Escrituras que convém que aconteça. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Aqui reside o maior perigo e ameaça para a igreja de Jesus, para a igreja de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aqui, nesse versículo, tem uma interpretação muito profunda e cuidadosa, porque aqui Jesus está relacionando ao período quando o mundo entrará pela fase dos 7 anos de tribulação, o grande dia de Deus. E esse dia de Deus aqui poderá ser, ou aplicar esta expressão, então virá o fim, né? Mas a Bíblia não esclarece, torna-se um mistério, esta vinda de Cristo para livrar os seres humanos de uma extinção total. Mas que, de fato, o mundo vai passar por um momento difícil. E eu quero dizer a vocês uma coisa. O Brasil vai passar por uma inundação ideológica, política e religiosa como nunca viu. O Brasil, a democracia brasileira vai passar por um aperto tão terrível, por um flagelamento tão terrível, que vai se afundar nos mares. O país se afundará nos mares. Mares significa povos, nações. Então, nações irão se unirem para tomar o Brasil, principalmente a Amazônia, naquela tentativa de querer preservar o verde, preservar o pulmão mundial. O Brasil tornará uma colônia das nações comunistas, Porém, antes que isto ocorra, uma massa enorme de gente de todos os cantos do Brasil voarão. Deus me mostrou o Brasil se afundando no mar. Porém, uma multidão voou para o espaço antes que o Brasil se afundasse. E eu vi do alto o Brasil se submergindo nas águas do oceano. Água significa povos, significa nações. Então o Brasil vai se afundar, sua democracia vai ruir e vai descer às profundezas. Mas antes disso, uma imensidão enorme, voarão. Porém, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu vi o Brasil
voltando das profundezas. Foi apontando sobre as águas e apontou e foi lentamente subindo e se colocando sobre a superfície. E eu vi o Brasil com uma população